Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é em quem eu confio. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a força da minha salvação e o Senhor é o meu alto refúgio. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me amarraram, laços da morte me surpreenderam em suas armadilhas. Mas na angústia eu invoquei ao Senhor, na dificuldade eu invoquei ao Senhor, que é minha única esperança, meu único socorro, minha única salvação, minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza. Eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e desde o seu templo, do seu trono, na sua casa, no seu reino, ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto Deus se indignou com a injustiça que estava sendo feita a mim. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia carvões, e ascenderam dele, subiram dele. Abaixou os céus, desceu dos céus, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim e voou. Sim, Deus voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e saraivas e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, indignado com a injustiça que acontecia comigo, e o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. O Senhor atirou as suas setas e espalhou os inimigos, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas da água, e foram descobertos os fundamentos do mundo. O que era água ficou seco, e tudo foi revelado aos olhos dele. Toda a terra, toda a ordem natural das coisas muda quando Deus resolve agir, quando Deus começa a agir. Toda a ordem natural muda, altera, é transformada quando Deus resolve agir. E o que Davi está falando aqui, desde o versículo 7 até o versículo 15, é um compilado de metáforas para dizer que Deus ouviu o meu clamor, se indignou e começou a agir. E ele começa a citar diversas metáforas para tentar explicar o quão absurdo que é os fenômenos quando Deus começa a agir. E até a ordem natural das coisas são alteradas quando Deus resolve agir. E Davi vai contando em forma de metáfora. Então foram vistas as profundezas da água, foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar as tuas narinas. Enviou desde o alto, e tomou-me, e tirou-me das muitas águas, me resgatou lá das profundezas do abismo, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus me socorreu daqueles que eram mais poderosos do que eu, mas não eram mais poderosos do que meu Deus. Eram superiores a mim, mas não eram superiores ao meu Deus. Eram maiores, mais poderosos, mais fortes do que eu, mas não eram maiores, mais poderosos e mais fortes do que o meu Deus. Deus me livrou do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me esses inimigos perversos que me atacaram no dia da minha desgraça, surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo, a minha segurança, a minha fortaleza. Os meus inimigos se levantaram no momento que eu estava mais fraco, mas na minha fraqueza Deus se aperfeiçoou. Na minha fraqueza a força de Deus foi o meu amparo, o meu sustento, o meu seguro. E Deus trouxe para mim, Deus me trouxe para um lugar espaçoso, calmo. Livrou-me porque Ele tinha prazer em mim. Deus me livrou-me
de perecer, porque ele se agradou de mim, e Deus me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza que ele enxergou nas minhas mãos. Ele enxergou que Davi era um homem segundo o coração dele. Apesar dos pecados, falhas e limitações de Davi, com as idiosincrasias dele, com as limitações dele, com a pequenez dele, era um homem que agradava a Deus. E Deus recompensou Davi. Recompensou conforme a justiça de Davi, retribuiu-me, diz Davi, conforme a pureza das minhas mãos, porque eu guardei os caminhos do Senhor, de acordo com a minha limitação, com o meu entendimento, com a minha pequenez, com as minhas falhas, eu guardei os caminhos do Senhor, de acordo com a sociedade que eu vivi, na época que vivi, com a limitada consciência que eu possuía, eu guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque eu continuei crendo. Continuo sendo um homem falho, que peca, mas eu não largo Deus por nada. E ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de graça em graça. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, todos os seus ensinos estavam diante de mim, e eu não rejeitei os teus estatutos, as tuas normas, as tuas ordenanças, as tuas leis, os teus valores, ó Deus, porque eu fui sincero perante a Deus, também fui sincero perante Ele, fui sincero perante a Deus e me guardei da minha iniquidade. Eu não fiz papelzinho de bom moço perante Deus, eu não me comportei artificialmente perante Deus, eu não fui falso, não fui cínico, não fui hipócrita perante Deus, eu fui eu diante de Deus. Fui sincero perante Ele e me guardei da minha iniquidade. Rejeitei a perversidade do homem. E eu sei que eu tenho pecados, mas eu não me lanço a esses pecados, não me curvo a esses pecados e não me conformo com esses pecados. Eu conheço a minha natureza humana, mas eu não as defendo, não as glorifico e não me orgulho delas. Fui sincero diante de Deus, sendo que sou um homem, mas eu me guardo o máximo que posso, para que eu não caia na iniquidade, que eu não viva na iniquidade, que eu não seja servo da carne. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos. Conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos, o que Deus olhou e falou é o que Ele consegue. É o que o esforço dele consegue. Mas o próprio Davi teve que ser justificado pelo sangue do Cordeiro que veio. Mas Deus, conforme as limitações de consciência de Davi, retribuiu a Davi conforme a justiça. Com o benigno, Deus se mostrará benigno. Com o homem sincero, Deus se mostrará sincero. Com o puro, Deus te mostrarás puro. E com o perverso, Deus te mostrará a altura. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Deus socorre aqueles que são afligidos e permite cair aqueles que são arrogantes, prepotentes, soberbos. Porque tu, Senhor, acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas, fazendo com que eu, depois de ser acendido pelo Espírito do Senhor, iluminado pelo Espírito do Senhor, tornarei-me eu luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de um alqueire. Muito pelo contrário, coloca ela num velador, num lugar alto, para iluminar todo o ambiente. Quando Deus acende a luz que há em nós, depois de acendidos por Deus, devemos ir para os lugares altos, não para se aparecer, mas para servir de luz também para aqueles que estão à nossa volta. Brilhando neles a luz que Deus brilhou em mim. Porque contigo, Deus, eu entrei pelo meio de um esquadrão, enfrentei exércitos. Com o meu Deus eu saltei e ultrapassei muralhas. E o caminho de Deus é perfeito. E é o único a quem nós vamos procurar se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. A quem nós vamos seguir se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. O teu caminho é perfeito. É perfeito. Ainda que os nossos olhos não compreendam, o seu caminho é perfeito, é justo, é santo. A palavra do Senhor é provada.
é um escudo para todos os que nela confiam. A palavra do Senhor é um escudo para que todos nele confiam. É um escudo para que todos nele confiam. Quando ele diz, eu serei por ti, aquilo para mim é uma rocha, uma fortaleza, é uma defesa, um escudo, uma proteção para qualquer seta lançada pelo homem ou por Satanás. Porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha firme senão o nosso Deus? Quem é santo senão o Senhor? Quem é rei senão o Senhor? Quem é maravilhoso senão o Senhor? Quem é digno senão o Senhor? Quem é todo-poderoso senão o Senhor? Quem é a nossa salvação senão o Senhor? Quem é a nossa rocha senão o Senhor? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus senão o Senhor? Deus é o que me veste de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me veste de força, aí já não é mais uma força do braço, é a força espiritual, porque é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa e torna perfeito o meu caminho. Deus faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Deus adestra as minhas mãos para o combate, prepara a minha mão, o meu ser para um combate, seja espiritual, seja circunstancial. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Deus produz força em mim, na minha fraqueza. Também Deus me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Deus alargou os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não os puderam se levantar mais. Caíram debaixo dos meus pés. Davi está falando do meu sofrimento. Deus me ergueu e me fez vencer todos aqueles inimigos que se colocaram diante de mim. Deus me fez vencer, pois me vestistes de força para a luta, para a guerra. Me fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deus foi o que fez eu vencer. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas eles não os respondeu. Deus colocou os meus inimigos nas minhas mãos. Os perversos caíram diante de mim. É o que Davi diz em todo esse texto aqui agora. É o que Davi está dizendo. Então eu esmiucei-os com o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Outras metáforas que Davi está se utilizando agora para dizer que Deus o ajudou a vencer as dificuldades, as adversidades, os inimigos, aqueles homens perversos que se levantaram contra ele, que o perseguiram. Deus os livrou da perseguição e fez Davi triunfar sobre eles. E Davi está utilizando aqui diversas metáforas. Esmiucei eles como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeça das nações. Um povo que eu nem sequer conhecia passaram a me reverenciar. O mesmo aconteceu com o Deus que era chamado como Deus de Israel, como se fosse patenteado como o único santo e rei de Israel. Hoje em dia é reverenciado por nações do mundo inteiro. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim, assim como estranhos se submeteram a Davi, homens que não eram de Israel. Também homens que não são de Israel se submeteram, se ajoelharam e invocaram o nome do Senhor. Nos 4 cantos desse planeta, em cada esquina, em cada lugar, em cada país, em cada cidade, em cada aldeia, em cada lugar mais inóspito que seja desse planeta, tem gente invocando o nome do Senhor. Pessoas que a religião ainda não as alcançou, mas Deus já está lá sendo proclamado no coração e na vida delas. E essas pessoas clamam a Ele, invocam a Ele, mesmo muitas vezes sem saber quem está invocando. Não tem o conhecimento, mas o conhecimento as tem. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, é a confirmação de Davi. O Senhor vive. E bendito seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Bendito seja a rocha, Yahvé, e exaltado seja o Deus da minha, da sua e da nossa salvação.
É Deus quem me vinga inteiramente. A vingança é dele, a obra é dele. E é Deus quem sujeita os povos debaixo de mim, porque ele reconheceu a minha causa, ouviu o meu clamor, livrou-me da perseguição e me fez triunfar diante dos homens maus que me perseguiam. É Deus quem me livra dos meus inimigos. Sim, Deus meu, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu faz eu triunfar contra aqueles que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. Eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome, Yahvé. Pois é o Senhor, é Ele, Deus, que engrandece as vitórias do seu rei, Davi, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. É Deus que cuidou de Davi, livrou Davi, exaltou Davi. É Deus quem teve benignidade com a descendência de Davi. E é Deus que faz isso tanto por Davi, quanto por Abraão, quanto por Isaac, quanto por Jacó, quanto por Daniel, Pedro, Paulo, Tiago, João. Desde o primeiro indivíduo que cruzou esta terra até o último. É Deus quem é por nós. É Deus que é a nossa rocha. Isso para aqueles que creem. É Deus a nossa rocha, fonte e fortaleza. Para todos sempre. Amém.